E outras coisas. E a minha pele, que eu tenho uma química extraordinária. Ainda bem que fala nisso, porque temos cá... Estou claro. Jesus, temos cá a pessoa certa para falar nesse assunto. É? É verdade. Então vamos e já falar, está aqui, não me diga. diga. Contrariamente aos outros convidados todos, este convidado não se assustou com esta entrada. Não se assustou, até porque é um convidado com muita prática de televisão no Brasil. E então um aplauso para o nosso convidado, o Dr. Fernando Gomes Pinto. Bem-vindo, doutor. Bom dia, doutor. Já lhe dei um beijinho lá dentro, olha, se não dei, dou agora, dei cá. Pronto, dei cá. Pois. O doutor já sentiu a minha pele. É tão inteligente esta moça. Se ele tivesse só 2 dentes, a ver se ela se levantava de propósito. Não é? Parece aqui faço isso tantas vezes, ainda agora fiz com os calema ontem. Precisamente. Exatamente. É por aí. Confere. Doutor Fernando Gomes Pinto, muito obrigado por nos dar o prazer de estar aqui connosco. É, de facto, um especialista na química do amor. E muitas vezes há coisas que a razão não explica. Certo. A racionalidade não explica, mas a química explica. É ou não é, Dr. Fernando? Exatamente. Existem estudos baseados na neurociência que mostram pra gente que o amor ele é composto por fases. Então a gente tem uma fase de luxúria inicial, em que temos vontade de se relacionar com outras pessoas. Existe uma fase muito especial, a fase da paixão. Certo. Quem nunca se apaixonou por alguém? Por amor de Deus, doutor, essa conversa é para nós. Tanta vez. Sim. Depois, então, uma fase de um amor romântico, que é algo mais calmo, em que as estruturas cerebrais acionadas já são diferentes e desfruta-se de um pouco mais de calma, dessa coisa boa que é o amor. E depois, então, o amor companheiro. Doutor, o amor tem menos química que a paixão? Tem química diferente e áreas cerebrais diferentes são acionadas, são ligadas a áreas diferentes. Então quando acontece o processo da paixão, do enamoramento, não é? Que parte do cérebro é que é acionada? Existe uma estrutura cerebral profunda chamada amígdala cerebral. Sim. Que tem mais ou menos o tamanho de uma azeitona, mas não são da garganta, são aqui do lobo temporal. Certo. E elas disparam quando a gente tem interesse por alguma outra pessoa. E quando a gente percebe que essa pessoa, e permitimos que ela chegue perto da gente, essas estruturas silenciam. Elas fazem parte de uma coisa que chamamos de sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. A partir daí, as estruturas diferentes começam a ser acionadas. Por exemplo, o circuito cerebral do prazer, com a liberação de uma substância chamada dopamina. Dopamina, claro que sim. Além disso, quando uma pessoa está apaixonada, os níveis de noradrenalina e adrenalina estão mais altos. Então, quando você encontra alguém que você ama, você está apaixonado, o coração bate mais rápido, as pernas podem tremer, a pessoa se sente insegura. A menina até as pernas tremem mesmo quando não está apaixonada, que de vez em quando há cada trambolhão que é qualquer coisa. Não, realmente o doutor tem aqui neste livro Neurociência do Amor, que é um livro que eu vou com certeza ler com muito gosto, quase que até podia ter feito o prefácio. Mas tem aqui um gráfico muito interessante. Este livro tem várias, eu vou procurar, tem aqui o cérebro, não é? Exatamente, mostrando as estruturas que estão acionadas em cada parte, em cada momento do relacionamento a dois. Portanto, isto pode ser acionado mesmo sem contacto? Sim, mesmo sem contato. É lógico que, quando falamos de contato físico, o olfato, o sentir o cheiro, ele é fundamental, porque a informação que entra, não só através da visão, da audição, mas principalmente através do olfato, tem contato direto com essa parte emocional do cérebro. Na realidade, os 5 sentidos, quando num estado de paixão, acabam todos por ser muito acionados e tudo pode conferir prazer, não é? Exatamente. E tem outra coisa interessante que acontece. Nesse momento da paixão, que mais ou menos dura de 6 meses a 2 anos, estou falando de paixão mesmo. Paixão, sim. Aquela coisa alucinante. Um outro neurotransmissor chamado serotonina fica em níveis mais baixos. A serotonina dá pra gente estabilidade emocional. Então aquilo de ficar pensando toda hora na pessoa que a gente está apaixonado, qualquer coisa que a gente encontra, tem significado, faz lembrar a pessoa, está relacionado com esses níveis mais baixos de serotonina. Tanto é que os gregos, na antiguidade, chegavam a colocar o nome de doença para o estado de paixão. Bom, Pois, na realidade, também por isso, claro. a maioria dos casais acabam por ter filhos nestes primeiros anos de relacionamento, certo? Sim, muitas vezes casam, e sem pensar muito no que, na verdade, desejam para o futuro. Esta paixão, todo este estado exacerbado de sentimentos, acaba por mascarar aquilo que poderá ser o amor ou a falta dele? Não, isso é uma fase que faz parte do relacionamento a dois. Mas que pode levar ao amor ou não. Pois. Sim, exatamente. Porque depois muita gente, passado uns tempos, acaba por separar, passa esta fase e acabam por não ter o suficiente para seguir, sem tudo Exato. isto. Eu digo mais, até no livro eu explico isso. A partir do momento que as pessoas entendem que existem fases
sequenciais e que áreas do cérebro são diferentemente acionadas e substâncias diferentes são acionadas, se o casal entende isso e conversa sobre isso, a chance de desfrutar do que está sendo construído é muito maior. Mas isso não é inteligência emocional? Também é inteligência emocional. Também E este livro pode ajudar, porque tem aqui as fases todas, não é? Sim, nós chamamos isso de metacognição. Conforme nós vamos conversando, certo. Essas crises, porque todas as crises vão acontecer, elas são atenuadas, são diminuídas. Porque sabemos exatamente o que é que também esperamos. aciona o cérebro. Totalmente. O beijo... Totalmente. Mas repara, o beijo que estamos a falar aqui é aquele profundo consentido, não é cá um selinho. É um beijo à séria. Não é um Exatamente. beijo a piu-piu, é um beijo a sério. Isso. Não é um beijinho qualquer. Não, é este. O beijo é a assinatura do relacionamento. Ah, é? É, porque a gente imagina que um relacionamento a dois, nem todas as culturas beijam na boca. Sim. Mas, na nossa, sim. Na nossa, Disparate. Nos latinos, sim. Sim. Aceitando e desfrutando esse beijo, acaba sendo, na verdade, a nossa verdadeira assinatura cerebral do relacionamento. E não é a hora que você vai na igreja ou no cartório e assina o casamento, não. As pessoas aceitam que uma pertence à outra e estão a desfrutar em conjunto do relacionamento. Quando diz assinatura é como se fosse um bocadinho o cartão de visita. Ou seja, se o beijo for compatível, se o beijo for bom, galvaniza a pessoa para continuar aquela relação. É isso? Exatamente. Ora bem, isso que é tão importante. Também a neurociência e enfim, o funcionamento do coração apaixonado pode levar ao ciúme. Sim. E o ciúme, como é que se aciona ao ciúme? Que eu sempre achei uma parvoíce. Eu acho o ciúme uma perda de tempo. Mas como é que isto acontece? Olha, existem dois sentimentos que só acontecem depois que existe o desejo. Um deles é o ciúme e o outro é a saudade. Ninguém tem saudade de coisa que não é boa. E o ciúme também não existe se você não deseja a outra pessoa. Não, o ego não pode influir no ciúme. Olha, ou seja, a noção de posse, de pertença, não tem que estar, digo eu, depois o doutor diz isso, não tem que estar diretamente relacionado com o amor, às vezes é só posse. Sim, mas se você tem pelo menos o sentimento de posse, já é o começo do desejo por algo. Tem que ser de ter aquilo para você. Se você nem isso tiver, você não vai ter ciúme. Certo. Muito bem, ter agora, aquilo... na verdade o ciúme é uma posse, não é? Não deixa de ser, não deixa de ser. Qual que é o problema do ciúme se ele começar a tomar proporções muito maiores? E aciona áreas do cérebro... O doutor acha que há um ciúme bom? Pode existir, é um temperinho, alguma coisa que faz parte, uma brincadeira. Sim, é um bocadinho de sal ou de açúcar ali no meio. Sim. Mas o que acontece? Emoções como raiva e como medo aparecem. Porque a pessoa... ela fica com medo de que aquele vínculo que foi estabelecido seja compartilhado ou trocado por outra pessoa. Na verdade, esse é o grande medo. E por isso que o ciúme pode ter desdobramentos, inclusive patológicos, doentios. Existe uma síndrome... obsessão, não é? Sim, existe uma síndrome chamada síndrome de Otelo, em que a pessoa entra numa paranoia, numa psicose de que... Mas isso já não vem de trás, não tem nada a ver com aquela pessoa e com aquele estado específico, ou seja, isso tem a ver com a bagagem emocional que vamos acumulando e com as características de personalidade. Também, eu mesmo tenho experiências na prática clínica de neurocirurgia, de pacientes que tiveram um acidente e depois desenvolveram uma hidrocefalia, que é acúmulo de líquido dentro do cérebro, e por consequência dessa hidrocefalia, veja, isso não é comum, nós até publicamos em revistas científicas. Por conta dessa hidrocefalia, o paciente desenvolveu o ciúme patológico. E mas feita também a cirurgia, há depois o paciente melhorou. Também há homens e mulheres, depois de operações, também ficam mais calmos, mais doces. Tem a ver com isso? Sim, tem a ver com a alteração do funcionamento cerebral. Maravilha. É isso que a neurociência explica, o órgão interferindo no comportamento. Ainda há bocado falava sobre o conhecimento e que num casal, ou uma pessoa que ainda está num processo de paixão e que ainda não formou o casal, ao ter este conhecimento cognitivo da coisa, pode atenuar ou melhorar o comportamento da pessoa em casal, certo? Exatamente. Porquê? Olha, é muito comum, posso dizer para você, estatísticas brasileiras, e aqui em Portugal nós podemos conversar sobre, 30% dos casamentos acabam evoluindo para divórcio. Certo. É um número que ele é considerável, não é pequeno, não é verdade? Certo. Agora, a partir dos momentos que as pessoas entendem que existem fases diferentes, se você estiver experimentando lá na frente a fase do amor companheiro, porque não existe todo aquele calor da paixão, e muitas vezes as pessoas, eu gostaria de estar apaixonado novamente. Veja, cientificamente, é muito pouco provável que isso venha a acontecer. É a mesma coisa que você me falar que você quer ser criança de novo. Pois. Você pode brincar.
Mas voltar a ser criança não é possível. Claro. Por outro lado, você desfruta de alguma coisa muito mais bacana, muito melhor. Foi aquilo que foi construindo ao longo do tempo. Exatamente. Eu vejo casais de pessoas na terceira idade que, na verdade, trabalham com 4 hemisférios cerebrais. O direito e o esquerdo seu, o direito e o esquerdo do companheiro. Então, tem memória, tem família, tem medos, tem angústias, tem felicidade, sucesso. Isso pode ser trabalhado em consulta? Isso pode ser trabalhado em consulta. Mas com a leitura do livro e entendimento dessas fases, isso já simplifica muito. Nós chamamos isso de metacognição, que é o entendimento cerebral do processo. Consigo Eu perceber desenvolvi isso. aqui uma relação de paixão com este livro. Porque, não há dúvida, porque este livro está tudo muito bem explicado e explica coisas que realmente se tornam simples ao ler o livro. E torna-se também trabalhá-las, que é muitíssimo importante. Sim, mas depois o difícil é anular a carga genética, a carga emocional ou a bagagem emocional e aplicar isto na prática. Pelo menos a gente entende, Nuno. Pelo menos a gente entende. Tem um trabalho interessante. Aí tem mais de 50 trabalhos científicos atuais, além de observação de exames de ressonância magnética funcional, tomografia, análise de animais com comportamento monogâmico ou poligâmico. E tem um trabalho interessante, foi publicado na Nature por um grupo alemão, mostrando que casais muito apaixonados, que sentem aquela química, aquele desejo muito grande, foram submetidos à avaliação genética a partir de material retirado da parte de dentro da bochecha. E aqueles que eram mais quentes, com aquele desejo maior, tinham uma característica genética muito interessante. Eles tinham uma maior diferença da carga genética quanto ao sistema imunológico. Então, existem coisas que a gente não consegue explicar. Aquilo que se fala, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Sim, sim. Por que será? Porque talvez a natureza, a própria biologia, esteja sinalizando de que uma carga genética diferente quanto ao sistema imune, que é o que protege a gente de infecções, do câncer e outras doenças, seja importante para os filhos que venham surgir desse relacionamento. Hoje desenvolvem-se teorias que se consegue fazer match, ou seja, casamento, entre duas pessoas que não se conhecem, existem programas sobre isso, a nível científico. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, quando chega à prática, aquilo não resulta. Falta esta parte da química. Exatamente. Num trabalho também que tem aí mostrando que, pelo menos foi feito no território brasileiro, 30% dos relacionamentos acontecem entre pessoas que frequentam a mesma escola, o mesmo trabalho, a mesma academia. Outros quase 30%, quase 40% vem por conta de uma pessoa em comum que conhece, o alcoviteiro, conhece um, conhece outro e coloca os dois em comum. Bom, a gente está falando de quase 70%, 2/3 da amostra. O que isso traz para a gente de informação? É muito importante desenvolver a inteligência interpessoal, é muito importante termos bom comportamento a todo momento, porque o nosso par amoroso pode estar bem pertinho da gente, certo, ou através do contato de uma pessoa amiga. Bom, na verdade seria um gosto receber o Dr. Fernando Gomes Pinto mais vezes, como aliás a apresentadora brasileira Fátima Bernardes teve esse privilégio, nós não temos, mas esperamos que o doutor sempre venha a Portugal, venha aqui a ter connosco, não é? Teremos com certeza bons desafios para si, preparamos um casinho ou outro para falar consigo. Vai estar em Portugal quanto tempo, doutor? Eu vou ficar até domingo. Está a lançar o livro? Isso. Este livro? Este livro e o Cérebro Ninja. Esse é. O Neurociência do Amor, ele responde a pergunta, né? Pode a ciência explicar o amor? É isso aqui que a gente conversou. Pode. Trazendo informações importantes. Sem matar o amor, né? Claro, sem matar a fantasia. Doutor, onde é que o encontramos no lançamento do livro? Será onde? O lançamento do livro aconteceu na cidade do Porto, já aconteceu. Há dias na clínica Dr. Alberto Lopes. Muito bem, com o Dr. Alberto Lopes. Portanto, podem procurar os livros do Dr. Fernando Gomes Pinto, porque já estão à venda em Portugal e são extraordinários de facto. Um aplauso ao doutor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, até breve, doutor. Até breve. E agora vamos para um intervalo e voltamos. Passamos da ciência. Qual é o seu signo, doutora? Aquário. Como é que está hoje Aquário? Cerebral. Não sei. Vamos ter que esperar pela tabela. Vai ter que esperar pela próxima parte. Vamos saber a seguir. Vamos para o intervalo, já voltamos até já. Até já.